Muito provavelmente você já sabe do que está acontecendo com as lojas americanas, não é mesmo? Anunciou aí inicialmente, né, inconsistências contábeis na ordem de 20 bilhões de reais, só que pediu, né, a recuperação judicial lá na Justiça do Rio de Janeiro na ordem de 40 bilhões de reais. A grande verdade é que ninguém sabe exatamente o quanto é esse rombo, só que muitas pessoas e instituições já estão sentindo os efeitos aí dessas inconsistências contábeis. Os bancos estão loucos. BTG Pactual, Bradesco, que são os maiores credores da companhia, já tentaram executar suas dívidas, mas a justiça proibiu completamente que as lojas americanas pagassem os seus credores até que fosse de fato aí resolvido de uma vez por todas essa questão da recuperação judicial. Só que sabe qual é o maior problema? As pessoas físicas estão começando a ser atingidas aí por esse rolo todo na Americanas. Como? Através de um fundo de investimento que foi dedicado exclusivamente para a pessoa física deixar ali a sua reserva de emergência, a sua grana de reserva de emergência. E que fundo que é esse? O famoso Nu Reserva Imediata, que é um fundo de investimento disponibilizado pelo Nubank e que ficava como default padrão quando você criava uma caixinha para fazer os seus investimentos. Então você criava lá uma caixinha, reserva de emergência, comprar um carro, juntar dinheiro para viagem. Por default, por padrão, ficava ali o fundo no reserva imediata para você deixar esses recursos. A maioria das pessoas, principalmente em se tratando de clientes do Nubank, não são pessoas que têm ali muita educação financeira, não sabe diferenciar um fundo de investimento de um RDB, de um CDB, não consegue diferenciar, né, esses dois ativos. Então essas pessoas nem se atentavam a olhar ali que estava investindo num fundo. Para elas, aquilo lá rendia, até porque na capa do Nubank está falando que nos últimos 30 dias rendeu 110% do CDI, 109%, 120%, aquelas promessas bem legais, sabe? Acontece que esse fundo era aí detentor de pelo menos 1% do seu patrimônio de debêntures da Americanas. O que são debêntures? Debêntures são dívidas. As empresas, elas emitem dívidas e esse fundo ele tinha ali duas dívidas das lojas americanas. Ele comprava duas dívidas das lojas americanas. E uma dessas dívidas foi anunciada hoje. As lojas americanas deu o seu primeiro calote. Não vai pagar essa dívida. É óbvio, quem vai pagar essa conta é quem investe ali no fundo, no reserva. Muitas pessoas que têm as suas caixinhas ali no fundo, no reserva, certo? Antes de eu mostrar para você todos os detalhes, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Danilo Silva, eu sou educador financeiro. A ideia do canal aqui é transmitir um conhecimento de finanças e investimentos para que você invista de forma inteligente e, claro, ganhe dinheiro. Caso você não seja inscrito, considere aí se inscrever clicando no botão aqui embaixo. E também, se você já é inscrito ou não, clique em curtir, ativa o sininho, comenta para que esse conteúdo possa chegar no maior número de pessoas possível. Combinado? Bora lá pro conteúdo que tem muita coisa para falar hoje sobre esse rolo aí da Americanas. Bom, hoje, dia 17 de janeiro de 2023, acabou de ser anunciado que a Americanas não vai pagar ali os juros da 17ª emissão de debêntures, né? A notícia saiu em diversos veículos aí de comunicação, inclusive na Folha de São Paulo, né? Saiu essa notícia, a Americanas deixa de pagar juros da 17ª emissão de debêntures. Galera, isso aqui já é um indício, já é um sinal, né, que as coisas começaram a azedar mesmo para Americanas. Ela, na verdade, a resposta dela, a CVM mandou um ofício perguntando: e aí, hoje era o dia de pagar, que foi ontem, dia 16, e você não pagou, o que aconteceu? E aí a Americanas respondeu: olha, segundo determinação da justiça, nós não podemos realizar nenhum tipo de pagamento, então os credores vão ficar na mão. Mas o que eu quero falar especificamente sobre isso? Isso já era, a gente já sabia que isso iria acontecer, mas qual que é o grande problema aqui dessas debêntures? Que o fundo do Nubank, o Nu Reserva Imediata, é um dos credores dessa debênture, né? Então, primeiro vamos dar uma olhadinha aqui nas características dessa debênture, né? Vamos ver aqui quais são as características. Veja só. LAME A7 é o código de negociação dela, né? Então aqui tem toda... Qual que é a remuneração dessa debênture? É o CDI mais 2,75% ao ano. Tem o valor da série, o valor de emissão, quanto que a Americanas captou? Foi aí 2 bilhões de reais de captação, né? E aqui tem um dado que é muito importante, que é isso aqui, olha. A garantia, garantia quirografária. Guarda muito essa palavra, quirografária.
A garantia dessa debênture, ela é quirografária. Só para você entender mais ou menos como que funciona, quando uma companhia ela emite debêntures, uma empresa emite debêntures, existem diversos tipos de debêntures. Aquelas que têm muita garantia, então garantia real, onde a companhia coloca seus imóveis, os seus bens, seus equipamentos como garantia da debênture. E aí é óbvio que quanto mais garantia, menor será a sua rentabilidade, né? Isso é a lei dos investimentos. Quanto maior maior é a minha segurança com esse investimento, menor é a minha rentabilidade. Aquele negócio de risco e retorno, né? Quanto maior o meu risco, maior a rentabilidade. Então aqui a gente tem uma debênture que paga CDI mais 2,75, né? A rentabilidade 2,75, uma rentabilidade que nem é tão grande assim, só que a garantia dessa debênture é uma garantia quirografária. Danilo, o que significa ser uma garantia quirografária? Vamos ler aqui junto comigo o que é uma garantia quirografária, tá certo? Eu abri aqui um site chamado Mais Retorno, um site muito legal que tem diversas explicações. Olha o que ele fala, ó. É chamada garantia quirografária uma modalidade de garantia ligada à emissão de debêntures. Quando as companhias emitem debêntures, elas o fazem em mais de uma categoria, sendo que para cada uma oferece uma proteção distinta. Nos títulos com garantia quirografária, não há nenhuma proteção específica. Nenhum ativo da empresa é reservado para ser penhorado e, com o ganho, ressarcir o detentor do título. Então, o que acontece se a organização for à falência? Que é o que está acontecendo agora com a Americanas. Durante o período de maturação do título, ou seja, durante o período de existência desse título, o que acontece se a empresa falir? Nesse caso, você se torna o que, dentro do contexto geral, no contexto legal, se chama credor quirografário. E o que é um credor quirografário? Que você, cliente do Nubank, que tem os seus recursos aplicados no fundo no reserva imediata, se tornou agora. O credor quirografário é um tipo de credor que, diante da falência ou recuperação judicial da companhia devedora, não possui direitos preferenciais no recebimento da dívida. Ou seja, vamos aqui traduzir essa parada. Quem é credor dessa debênture não tem nenhum direito preferencial, vai ficar por último na fila. Quando uma companhia ela entra em recuperação judicial, ela entra em falência, existe uma ordem de prioridade para receber ali os acertos. Então, nós temos ali os funcionários, né, que precisam receber os seus acertos. Aí tem ali os seus credores, tem os bancos, vai depender ali, né, qual garantia envolvida nos créditos. Nesse caso aqui, que é uma linha de crédito que foi disponibilizada para a companhia, uma debênture, é um credor quirografário que não tem prioridade, ele fica em último lugar, tá certo? E como que eu sei que a Americanas tinha essa debênture? Então vamos voltar aqui pro site da debênture em específico, né? Ó, LAME A7 é o código dessa debênture. Agora nós vamos aqui no site da CVM, onde aparece toda a composição da carteira desse fundo no reserva imediato. Olha aqui, ó, no reserva imediata, tá certo? Toda a composição dessa carteira. Só que essa composição é só de setembro de 2022, não é uma composição mais recente, porque eles travam isso, né? A CVM só libera os últimos 3 meses. E aí a gente pesquisar aqui, ó, LAME A7. Olha só o que aparece aqui para mim. LAME A7. Esse fundo tem aí R$ 5.183.157,17 nessa debênture. Representa aí 0,69, né, do fundo. É bem pouco. No total, tem uma outra debênture aqui também da LAME. Quer ver? Vamos pesquisar aqui a LAME A4, que tem ali mais 0,2. Então, no total aqui, dá 1% do fundo está alocado em debêntures das lojas Americanas. Sim, se você tem as caixinhas do Nubank, você vai continuar, e essas caixinhas estão no fundo, no reserva imediata, você vai continuar sentindo uma performance negativa. Existem muitas pessoas, tem uma comunidade do Nubank onde as pessoas criam lá fóruns e ficam discutindo. Existe uma galera lá falando, não, fica tranquilo que vai voltar, logo isso aí se reajusta. Galera, são 7 milhões, um pouco mais de 7 milhões de reais que o Nubank tinha de exposição nessas debêntures e vai sentir o baque. Pode ser que se recupere, só que o meu ponto principal é o seguinte: qual que é o perfil da maioria das pessoas que deixam dinheiro nas caixinhas do Nubank? Não são pessoas que estão deixando a grana lá para resgatar daqui 2, 3 anos. O vencimento dessa debênture, né? Isso aqui é muito interessante de falar. O vencimento dela é
Em 2033, 15/7, o Nubank vai ter que carregar isso até 2033, não tem jeito, porque é uma debênture quirografária. Isso aqui vai entrar no PDD do fundo, provisão de devedores duvidosos, e muito provavelmente perdeu essa grana. Então assim, cara, muita atenção. Na minha opinião, eu já publiquei um vídeo aqui no canal falando sobre isso, né? Na thumbnail eu coloquei: o Nubank tem culpa sim. Na minha opinião, o Nubank, ele tem culpa porque ele induziu e estimulou as pessoas a tirarem a grana da conta remunerada, colocarem nas caixinhas. Uma ótima iniciativa, uma iniciativa educacional, só que ele não deixava claro, né, que aquele investimento era um fundo de investimento que investia em crédito privado de empresa privada. Por conta disso, eu acredito que o Nubank tem culpa sim no cartório de estimular os seus clientes a colocar uma grana ali no lugar que não poderia colocar. Hoje tem muitas pessoas querendo passar pano só porque o Nubank é do hype, é digital, né? Eu já vi comentários de pessoas: poxa, o Nubank não pode quebrar. Não vai acontecer isso, relaxa, não vai acontecer isso. Só que tem pessoas nesse exato momento perdendo dinheiro porque colocaram na caixinha do Nubank acreditando que a rentabilidade era diária. E aí tem gente que fala: ah, mas o mínimo que você tem que fazer é que tem que ler as regras. Meu irmão, desculpa. Quem tem que deixar exposta as regras, deixar as cartas na mesa, é o Nubank. E o Nubank não fez isso. Uma companhia que preza tanto pela transparência não fez isso. Quando as pessoas iam criar a caixinha, vinha como default o fundo no reserva. E isso é grave, tá? Isso é grave porque hoje tem pessoas que, com o dinheiro que ia fazer compra no mercado, com o dinheiro que ia pagar a fatura do cartão, tá no negativo, tá perdendo dinheiro, e isso é grave. Se você gostou do conteúdo e entendeu a parada toda, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal aí também pra gente fazer esse canal crescer mais e mais pessoas serem atingidas aí por um conteúdo educacional, né, na parte de educação financeira. Qualquer dúvida também me acompanha lá no Instagram, @Danilo Silva. Combinado? E se você tem as caixinhas do Nubank, eu acredito que não vai se recuperar tão rápido, vai continuar caindo. Aí a alternativa é: ou transforma no RDB do Nubank, que aí não tem crise, além de não ter as taxas, não tem crise, não vai ter nenhum problema, ou tira de lá e vai pro IT, que é do Banco Itaú, tem um banco enorme por trás e a chance de dar uma cagada dessa é muito menor. Beleza? Obrigado por ter ficado até o final do conteúdo. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.